Eu tenho boa assertividade em análise, só não tá assertivo aí o português, com 2 S, pô. Assertividade em análise. E até faço boas entradas. Ai! Mas acabo perdendo tudo por falta de um bom gerenciamento. Poderia explicar como devo fazer um bom gerenciamento? Cara, toda vez que você vai entrar, você tem que saber qual é o principal suporte do mercado, qual é a principal resistência, saber quanto tempo vai levar para o mercado, quanto tempo pode levar para o mercado atingir o seu alvo, tá bom? E a única forma é calculando o gerenciamento através da ferramenta lá do TradingView, que você pega a régua e você vê, por exemplo, aqui, ó, vamos fazer um gerenciamento aqui. Modo de gerenciamento, vamos. Aqui, gráfico, tu pega aqui, posição comprada, posição vendida. Deixa eu só esticar aqui um pouquinho, daí vocês vão conseguir enxergar a ferramenta. Onde é que é a ferramenta? Pronto. Aqui, ó, pessoal, vamos pegar aqui, ó. A gente vai pegar esse daqui, ó. Fibonacci não, tá? Cadê? Deixa eu ver. Aqui, a régua. Projeção. Então, por exemplo, eu sou um trader de sucesso. Ou eu quero ser um trader de sucesso. Como eu calculo o meu gerenciamento de risco? Então, a primeira coisa, pega o gráfico limpo, ou com as médias aqui, eu vou tirar as médias e deixar ele bem limpo. E vou deixar só a média 8 semanal. Tá? Que é a principal média que a gente usa aqui. E a média 14, né? Eu acho que a média 14 é até melhor nesse ciclo. Ó, média 14, tá? Então pega a média 14 mostra onde é que são os fundos de uma tendência de alta semanal. E aí o que a gente vai ter que decidir aqui? Bom, eu decidi comprar pêndulo, tá? Então vamos operar pêndulo aqui. Como é que nós vamos operar pêndulo com maestria aqui? Primeira coisa, aqui eu vou comprar? Não. Por quê? Porque a barra está entrando no vazio aqui, abaixo da média 14 semanal, significa que ela está em tendência de baixa ainda, tá? Primeira coisa que eu vou determinar aqui, ó, onde está meu principal suporte? A resistência aqui perdeu, tá? Então, essa resistência perdeu, essa resistência perdeu, essa resistência perdeu. Então, ele está indo claramente para uma direção baixista. Então, onde é que é o próximo, onde é que é o suporte? Eu tenho que ir no topo anterior. Onde é que está o topo anterior? Tá aqui. Então, eu vou pegar aqui a onda, faço a onda e cadê o topo? O topo está aqui. Então, o topo está aqui, tá? Bom, essa é uma região que é uma região onde tem força compradora, ou que espera-se que as pessoas estabeleçam que vai ter sobrevenda, né? Que o mercado vai ficar, vamos dizer assim, o ativo vai ficar subvalorizado. Associado a isso, eu posso até pegar o gráfico diário aqui, ó, e ver que ele está em tendência de baixa porque ele perdeu a região 40, tá? Então o RSI, quando ele perde 40, você está comprando um ativo em tendência de baixa no diário, significa que se você comprar esse ativo, a probabilidade maior é que você vai ver o seu capital se desvalorizar nos próximos dias enquanto ele está em forte tendência de baixa, como está agora, tá? Então, o que acontece? Eu quero tentar entrar numa posição compradora aqui. Eu vou tentar procurar oportunidades aqui nessa região. Então, por exemplo, primeira coisa, decidir se eu vou entrar ou não. Vou entrar agora? Não. Por quê? Porque não está numa posição ainda favorável. Se ele começar a formar um fundo aqui, ó, testar essa resistência, voltar aqui e formar um fundo aqui, lá na frente, dias depois, aí eu vou avaliar entrar. Por enquanto isso não aconteceu, então tem que deixar o mercado andar. Então deixa o mercado derreter, pullback, tá? Quando que eu acho interessante comprar, pessoal? Quando ele vem aqui para cá, tá? Ele entra na sobrevenda. Ele volta para 50 do RSI, então o preço ele volta um pouquinho. E ele faz isso daqui, ou um fundo mais baixo, ou um fundo igual, ou um fundo um pouco mais alto. Mas no RSI ele faz isso daqui, ó, tá? Ele faz a inversão no RSI antes de fazer no preço. Aí eu começo a entrar numa posição compradora. E aí eu pego aqui, posição comprada, estabeleço. Geralmente não vou conseguir comprar o fundo perfeito, porque eu tenho que ver o movimento acontecer. Então eu tenho que ver ele vir bater em 2,80, 3,20, sei lá. Voltar e conseguir segurar. Aí, quando ele segurar depois de um tempão passando, aí eu faço a avaliação. Olha, se ele voltar para o topo anterior, eu tenho probabilidade de conseguir uma alta de 100%. E o máximo de prejuízo que eu vou aceitar perder é ele perder o fundo testado anterior. Então, como ele fez um fundo aqui, eu vou colocar aqui, ó. Eu aceito perder 15% para tentar acertar 113. Ou seja, estou entrando numa equação matemática positiva. Eu não quero um alvo tão alto, eu acho que ele pelo menos vai voltar aqui, para essa região aqui, ó, para esse suporte, 5 e pouco.
tem que ver se você está com um alvo aí 2-1. Então aqui você está com uma probabilidade de acertar 2 vezes mais do que perder. Aliás, 3, né? Você está com uma probabilidade de 3,8, quase 4, de risco-retorno. Se você acertar esse trade, você pode errar depois 4 seguidos, para que você vai meio que se pagar, você vai ter o prejuízo só do seu lucro, digamos assim, tá? Então, primeiro, você tem que sempre no primeiro trade, você tem que tentar acertar 2, 3 ou 4-1. Ah, eu não quero um alvo tão longo, então você pode diminuir o alvo aqui e tentar pegar um alvo de 2-1, ó, tá? 2-1. Mas você estabeleceu aqui. Cara, essa é a única forma de você ter lucro longo prazo. É você literalmente calcular, deixar as ordens passivas e deixar o mercado andar. Por quê? O mercado vai andar numa velocidade que ele quer. Então, às vezes, esse teu alvo ele pode levar um dia para ser atingido, como ele pode levar 4, 5, 6, 15, 30 dias para ser atingido. E aí você não vai querer ficar todo dia lá entrando na corretora para ver se ele pegou o teu alvo. Tu simplesmente deixa uma ordem passiva de venda automática. Então você comprou aqui, você bota uma ordem passiva de venda automática aqui e aí você sai com o lucro. E o prejuízo você calcula ele baseado no suporte. Como você está comprando um suporte, tá? A tua probabilidade de ser estopado diminui muito. Mas ela não é impossível de pegar, de não pegar. Pode acontecer de bater o stop. Então o que é mais favorável? O mais favorável é entrar sempre, pessoal. Sempre tenta entrar em toque de suporte com presença de barras compradoras. Ó, por exemplo, aqui, ó, entrou barra compradora forte alta aqui, ó. Interesse comprador. Quando entra interesse comprador, aí realmente o mercado ele tende a atingir o alvo mais rapidamente, tá? Porque ele entrou em tendência, ele saiu da lateralidade, ele retomou a tendência. Como é que tu sabe que aqui era hora de entrar? Porque pelo tamanho da barra. É uma força compradora muito forte. Tá? Olha só o tamanho da barra, né? Ela superou a barra anterior e trouxe muita força. A Render, ela fez algo parecido esses dias. Por isso que eu achei interessante a Render. Ela estava testando as médias e ela trouxe essa barra verde aqui, ó. E aí ela traz força compradora, que ainda está no meio do caminho. Ou seja, ela tem pressão compradora nela ainda. A tendência de alta dela superou a região 60. Então ela está entrando em tendência de alta, ó. Então aqui, ó, quando o preço está aqui, ó, ele está mais neutro. Quando o preço está aqui no meio, ele está mais neutro. Quando a tendência de alta entra, o RSI, né, a região roxa, vem para cá. A confirmação, como é que você pega uma confirmação de alta? Quando a linha amarela, a média amarela do RSI, entra acima. Aí você tem uma confirmação da alta. Aí você tem um rompimento, né, de uma resistência anterior. O melhor cenário para comprar ativos e ficar exposto neles, em altcoins principalmente, é quando o RSI, a média dourada, média 14 do RSI, que é essa média dourada aqui, está acima de 60. Dá para tentar se antecipar o rompimento verdadeiro já entrando no RSI acima de 60. Mas quando a média dourada do RSI está acima de 60, a alta vem forte. É uma alta confirmada, tá? Então essa média ela só vem para te auxiliar, ela vem para te ajudar a tomar uma decisão. Então, por exemplo, aqui, ó, vamos pegar a RSI 60. Ó, quando a média dourada cruzou a 60, olha aqui onde é que era o dia. Dia perfeito de compra de uma tendência de alta, tá? Então, a média dourada do RSI é mais importante porque ela é uma confirmação da alta acima de 60, né? Ou abaixo de 40. Abaixo de 40 é uma confirmação de venda, que tinha tentado... Tá vendo como ele não confirmou a venda? Ó, o RSI ele deu a venda. Se eu tivesse ido só pelo RSI, eu teria me fudido, porque a média dourada do RSI não foi abaixo de 40. Ou seja, foi só um fundo mais alto. Ele não foi uma reversão, entendeu? A reversão só acontece quando ele entra com a média dourada para baixo. Então, como aqui, ó, entrou com a média dourada para baixo, o mercado derreteu. Derreteu e ficou um mês caindo, quase um mês caindo, tá? É praticamente um mês caindo. Então, assim, derreteu, média dourada do RSI acima de 60, alta. Abaixo de 40, queda. É a média. Esse topo aqui, por exemplo, hoje comprar render é bem perigoso. Por que comprar render é perigoso? Porque a render
está neutra ainda, certo? Ela está em tendência de alta no semanal, mas ela está com o preço abaixo do topo anterior. Então a renda agora, ela não vai dar dinheiro enquanto a média dourada estiver aqui. A média, se a média dourada começar a vir para cá e ele bater topo aqui e não passar, o RSI vai continuar subindo, mas a média do RSI vai inverter e ele vai estar abaixo de 60. Então o que eu posso dizer para vocês? Augusto, para, eu quero notícias positivas. O que eu posso afirmar para vocês categoricamente é: não tem nada em tendência de alta ainda. Tá tudo neutro. Tá tudo neutro. Tudo neutro. Tá tudo indefinido. Ah, mas a alta foi muito legal, essa alta de 9 dólares para 11. Pois é, mas ainda... Peraí que eu tenho que xingar um jovem aqui. Cadê? Ah, acabou a minha bateria dessa porra, rapaz. Deixa eu carregar isso aqui. Acabou minha outra câmera aqui. Cadê minha câmera? Vai. Agora. Geraldo Gebler, o senhor deve ser muito iniciante de mercado cripto, deve ter menos de um ano de mercado. Provavelmente alguns meses, algumas semanas. Então o senhor ainda tem muita coisa para aprender. Calma. Você está só tomando volatilidade. Relaxa que todos nós passamos já por isso. Todos nós já estamos assim, ó, largos, arrombados de se desse mercado, tá? Então a questão toda é assim, o senhor só me chama de charlatão porque o senhor não tem experiência suficiente no mercado cripto. Porque depois que você entender as coisas, as pérolas que eu jogo para você e você deixar de ser um porco, você vai começar a entender a importância das coisas que eu tô falando aqui, do que é comprar um ativo em tendência de alta, o que é comprar um ativo neutro, o que é comprar um ativo em tendência de baixa. O neutro é o seguinte, filho. Comprou hoje render. Hoje a render tá neutra na tendência média, tá? De médio prazo. Ela tá em alta no semanal. Então tu vê topos e fundos ascendentes lá. Só que o que acontece? Por que é perigoso comprar render assim, já esperando alta, sem confirmação? Porque simplesmente o preço pode bater topo aqui, não fazer um novo topo, não fazer uma nova máxima, não renovar novas máximas, porque a resistência é 12,25. Nós estamos em 11,27. A resistência da render é 12,25. E se você comprar aqui achando que o mercado já vai estourar e o BTC ceder, ela vai desabar, mesmo você comprando ela aqui, porque não é uma tendência de alta confirmada. Então o que acontece? Muita gente compra o token numa probabilidade de 50%. É igual jogar uma moeda para cima ou para baixo. Às vezes vai dar certo, mas às vezes você vai tomar várias vezes. Por quê? Porque comprar agora render é igual apostar em cara ou coroa. É igual. O Bitcoin é a mesma coisa. O Bitcoin, se na visão de curto prazo você ficar ansioso, tá? Então, por exemplo, ó, nós estamos neutros no Bitcoin, tá? O que é comprar Bitcoin agora aqui, ó? Entre 40 e 60 do RSI. É igual apostar em cara ou coroa. Você vai estar 50% de chance certo, 50% de chance errado. É igual, não tem probabilidade favorável nenhuma aqui. Agora, quando você compra com a média do RSI acima de 60, aí você tem uma alta probabilidade, ela vai lá para 80%, 90%, de você pegar um movimento de alta. A mesma coisa, o RSI, a média do RSI dourado abaixo. Você tem uma alta probabilidade de pegar venda, como foi aqui. A média ela é muito importante. A média é muito importante para tomar decisão, tá? Quando o preço estava aqui, ó, ninguém sabia se ele ia subir ou não. Ninguém sabia se ele ia cair ou ia subir. Ninguém sabia. No longo prazo, a tendência é o Bitcoin subir, porque ele vai ganhando demanda, valorização, ele tem um fator desinflacionário, tudo aquilo que a gente já falou, que o Bitcoin é certeza que ele vai estar valendo mais no futuro, sempre. O Bitcoin nunca vai a zero, esquece. Ele sairia a zero se alguém conseguisse encontrar uma forma de hackear ele e tudo mais. Mas hoje o Bitcoin, na nossa geração, ainda bem, a gente tem que agradecer aos céus, a Deus, por dar a possibilidade da gente nascer numa época que existe o Bitcoin, e o Bitcoin está em fase de adoção crescente ainda, que a gente tem a melhor ferramenta monetária nas nossas mãos. Então, no longo prazo ele vai subir, mas no curto prazo,
Não tem como eu te falar agora se o preço vai subir ou não. Por quê? Porque ele tá exatamente como naquela época. Não dava para saber se ele ia subir ou não. Ele tá testando as médias aí, tá lateral, dentro de uma fase neutra. 50% de chance de subir, 50% de chance de cair. Agora, se o Bitcoin superar os $63.500, que é a última resistência de curto prazo dele, e ele superar, ele vai aumentando dia após dia a probabilidade dele retomar a alta, mas o RSI ainda está neutro. Então, mesmo que o Bitcoin vá para $70 mil no curto prazo, ele não vai estar em tendência de alta, ele vai estar neutro. Neutro é a probabilidade de 50%. Acabou. Ah, mas não tem conversa, é matemática, velho. Não tem como tu lutar com a matemática.